bem, pessoal? Depois desse banquete espetacular, permita-me ainda uma vez mais lembrar da nossa campanha em favor do Lar São Miguel. Os depósitos são feitos no Banco do Brasil, na agência 04626, a conta corrente 3.300, dígito 6, em favor do Lar São Miguel, que já tem aí 91 anos de trabalho social na nossa cidade. E nós estamos, nessa semana, somando esforços nesse sentido. Gostaria de apresentar e, de antemão, agradecer a presença do administrador e professor Geru Pinto de Aguilar Filho. Ele vai falar sobre empregabilidade e competências do administrador. Ele é presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, CRA-MG, doutor em administração, MBA em Organização e Metodologia do Ensino Superior, bacharel em Administração, consultor de empresas nos segmentos profissional e educacional. Seja bem-vindo, professor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite, professor Melquiades. É uma satisfação. Eu cumprimento o coordenador do curso, né, professor Leonardo, é professor Leonardo mesmo, né? E o professor Rodrigo, desculpa, o professor Leonardo, exatamente, coordenador do curso. Cumprimento o professor Sérgio Campos também, foi uma pessoa que primeiro, estou tendo a satisfação de conhecê-lo agora, e dou boa noite a todos, é uma satisfação estar participando com vocês aí nessa live, né, e eu acho que é muito importante, estou falando por último, mas eu vou jurar que eu vou cumprir meu tempo, já coloquei, vou iniciar aqui o cronômetro para nós estarmos obedecendo o tempo. Então, e eu, como disse, eu vou falar sobre as competências do administrador, eu vou colocar as lâminas aqui, viu? E vou iniciar a minha fala, tá ok? Ok? Eu vou falar então para vocês a empregabilidade e competências do administrador. Então, eu cumprimento também a professora contadora, né? A professora Sueli, que me antecedeu aí, quando falou tão bem da profissão, né? Então, eu tenho um compromisso de falar para vocês da nossa profissão também, do administrador. Então, falar sobre a empregabilidade e as competências do administrador também me dá muita satisfação, porque eu gosto do que eu faço, sou um administrador, já me aposentei e hoje estou no Conselho Regional de Administração fazendo um trabalho por satisfação e por prazer e por defender a nossa profissão. Então, vamos lá. Eu queria comentar para vocês que nós estamos no ano de 2020 e um acontecimento provocou mudança na sociedade como um todo. Essa mudança foi provocada no século XXI que nós estamos vivendo. No século XX, final do século XX, iniciou uma grande revolução na administração, em todos os processos administrativos, em todas as profissões, no final do século XX. Essas mudanças foi na tecnologia, surgindo toda a inteligência artificial, a robótica, Big Data, a impressora 3D, muita coisa que iniciou este ano, que nós já contamos 20 anos do século XXI, né? E, de repente, nos deparamos com esse mistério que foi aí, né, com esse acontecimento que veio de surpresa, que não contávamos, ninguém fazia uma previsão de que pudesse acontecer com a gente. O que nós temos em grande crise que aconteceu foi a Segunda Guerra Mundial, né, depois, e algumas coisas que é da nossa geração, que nós convivemos aí também, que não deixa de ser um acontecimento, e todos os acontecimentos que vêm depois de um grande acontecimento de crise, vem algo que a gente pode tirar de aproveito. Então eu vou falar que a gente tem que ter agora o otimismo do que está acontecendo e do que está por vir, porque o pessimismo já passou, aquela sensação de pessimismo, de medo, de todo acontecimento, já passou, nós estamos agora enfrentando, claro que nós continuamos com tudo que o doutor
Rodrigo falou, né? O doutor Rodrigo foi muito bem claro para nós o que nós temos que continuar, e eu vou falar para vocês que nós temos que continuar, mas nós temos que continuar a vida, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que continuar produzindo, e tudo isso vem da administração, que afetou toda a geração, né, que foi o impacto nesses grandes acontecimentos que nós estamos vendo por aí. E tudo isso gerou a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, antes da pandemia, teve a revolução industrial, que foi a revolução da inovação, da tecnologia, da digitação e da revolução da velocidade. Então, nós estamos vivendo um grande momento de grandes velocidades. A velocidade é tamanha com a globalização que apareceu aí esse vírus, uma velocidade que não esperávamos e não contávamos com ele. Então, nós temos agora que saber conviver e como que nós vamos atuar diante de tudo isso, né? Aí vem a disruptividade. Quando eu falo de disruptividade, é uma palavra que nós, administradores, temos que conviver com essa palavra daqui para frente, porque nós estamos vivenciando um momento disruptivo. É quando uma tecnologia substitui um modelo antigo. Então, nós estamos tendo que buscar toda a forma de envolver com essa tecnologia, que a tecnologia, muitas vezes, não é só na máquina, no computador, no celular. A tecnologia é na adaptação da profissão, como nós vamos nos atuar e estar no mercado, como que nós vamos estar diante desta empregabilidade. Isso é tecnologia também. O professor tem a sua tecnologia na forma de ensinar, o administrador tem a sua tecnologia na forma de estar diante das organizações, diante de tudo aquilo que tem como proposta. Então, isso é para nós situarmos o como que nós vamos falar da nossa empregabilidade. Então, vamos lá à frente, porque as megas tendências forçam a administração a se reinventar. Porque nós vamos falando ao longo da administração, ao longo da nossa fala toda, então a administração está sendo obrigada, nós estamos passando por grandes momentos que nós estamos nos reinventando. Então, se nós estamos nos reinventando, para quê? Que nós tenhamos uma colocação interessante no mercado, que é o nosso propósito. Como que nós vamos posicionar neste mercado que está sendo reinventado, que nós estamos tendo que refazer tudo que nós conhecíamos anteriormente. E aí é o chamado quê? O que é chamado? Administração 4.0. A administração 4.0 é toda essa revolução que nós estamos tendo diante dos processos administrativos, diante da forma que nós estamos atuando dentro das organizações, de como que nós vamos nos prepararmos diante. A própria ação aí do evento, né, do evento que nós estamos participando, do CEDCOM, que é a Faculdade de Santos Dumont está promovendo, né, que eu acho muito interessante, né, esse evento, porque nos dá a oportunidade de nós estarmos situando no mercado e usando a tecnologia para nós verificarmos o que nós estamos, como nós temos que agir daqui para frente. E isso é uma forma de nós estarmos utilizando a tecnologia diante de um processo que nós somos praticamente obrigados, né? Hoje, nós estamos todos em nossas casas participando de um estudo coletivo, e isso deu-se em função de quê? De um acontecimento e uma tecnologia que já falávamos dela. Essa tecnologia de ensino à distância, né? De ensino à distância, de EAD, de home office, de todas as formas que nós temos, que nós estamos participando, ela era um acontecimento que a gente falava e não praticávamos em sua totalidade. Pelo MEC permitia um percentual nas nossos conteúdos programáticos, nossa disciplina, em nossa vida de um modo em geral, então nós fazíamos tudo isso de uma forma, de um percentual dentro das nossas disciplinas. Hoje,
nós somos obrigados a fazer 100% de tudo que nós estamos fazendo em termos de ensino, em termos de administração, em termos de resultados, em vários de lazer, de tudo. Então, isso tudo está sendo um momento muito novo. É o que nós chamamos da administração, que está dentro do bojo da administração 4.0. Não é isso? E essa empregabilidade. O que é esta empregabilidade que nós vamos falar? A empregabilidade é o que nós vamos ter, que nós temos que nos preparar para nós estarmos enfrentando este mercado. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar, toda palestra que eu faço, todo papo que eu faço, como profissional, como professor, como o próprio presidente do Conselho Regional de Administração, eu gosto de falar que nós temos que estar preparando a todo instante, a todo momento, porque nós não podemos parar, para nós termos aquela empregabilidade, para nós termos aquela melhor, porque o mercado está ávido de pessoas diferentes, pessoas que se preparam, pessoas que têm um diferencial competitivo. A gente faz reuniões com empresas, com várias empresas, e todas estão buscando aquele profissional que tem uma proatividade, que nós vamos falar quem é esse profissional, como que nós temos que agir. Então, ele tem que ter uma proatividade, um diferencial competitivo dentro da organização. Então, o que nós vamos? Nós vamos ser um profissional, vocês viram aí na contabilidade, quanto essa contabilidade evoluiu, quanto ela evoluiu com o termo tradicional cartesiano que era antes. Né? Antes, agora não, ela é uma contabilidade totalmente diferente. Agora, a administração também mudou-se totalmente. Ela deu um salto muito grande dentro do processo de gestão. Nós tínhamos um processo de gestão dentro das organizações e hoje nós temos que nos preparar para nós termos essa empregabilidade. Vocês podem ver que muitas coisas que nós vamos dizer aqui à frente, mas eu só saliento. Recentemente eu vi dentro da empresa Omo, que ela que fabrica sabão Omo, que todos nós conhecemos, que ela inovou na sua linha de produção, lançando um lenço, né? Um lenço. Esse lenço é um lenço que você higieniza a sua mão e você é como se você tivesse lavado. Então, olha como que ele pegou. Se ele não tivesse profissionais lá dentro que fizesse essa pesquisa, que tivesse esse trabalho, qualquer empresa poderia lançar. E, no entanto, ela já lançou esse lenço. Então, muitas coisas estão vendo. Nós vamos falar de startups. As startups é um ressurgimento aí e uma possibilidade de nós, da parte acadêmica e dos profissionais que estão entrando no mercado, eles podem criar as suas startups que vão dando as ideias e vão dissolver, porque não tem limite de ideias. Né? Nós temos aí várias empresas que nós podemos citar que são frutos de profissionais que estavam usando a criatividade, que é o que nós temos que fazer. Essa empregabilidade, ela é de acordo com a capacidade que você tem de usar a criatividade. Vamos supor o Uber, que todos nós conhecemos o Uber. Então, quando teve o Uber foi uma criatividade. 2 profissionais jovens, né, jovens, como a maioria dos alunos que estão nos assistindo aí, e o que aconteceu com ele? Esses 2 jovens estavam em São Francisco, na Califórnia, de repente eles precisaram, era uma noite de Réveillon, eles precisavam voltar, estavam sem carro, não tinha carro para alugar, não tinha táxi da cidade, era Réveillon. O que eles aconteceram? Eles tiveram uma ideia, e desta ideia eles falaram, que tal se nós criarmos um aplicativo, e deste aplicativo nós convidarmos pessoas que estão em casa, que podem utilizar o carro dele e cobrar a passagem através do cartão de crédito, se você não tiver dinheiro. Enfim, tiveram essa ideia e hoje eles estão em quase todo o universo, né? A última vez que eu vi, estava em mais de 400 cidades, né? Entre países e cidades, grandes cidades, né? Hoje, o último censo que eu vi da empresa, eles estão com mais de 3 milhões de empreendedores, que são profissionais, de motoristas, e com detalhe, é uma das maiores, que a gente ouve sempre falar, e sem ter nenhum carro. Então, é da maior do mundo, dominou o mercado de empregabilidade, através de uma o quê? De uma ideia. Então, é o que nós temos que ter. Hoje, todos os profissionais
de toda a profissão, principalmente de administração, nós temos que ter essas ideias para nos tornarmos maior a nossa empregabilidade. Por quê? As transformações no mercado de trabalho são rápidas e as tendências de atuação modificam. Então, a todo instante, o processo de gestão ele está mudando. Olha aí, eu vou dizer aí na frente, vou citar alguns exemplos, e que nós estamos observando que com o que aconteceu neste momento que todos nós estamos passando, que atual no mundo todo, quantas coisas mudaram no processo, quantas formas mudaram de estar, como estão hoje a forma de nós gerenciarmos, de nós negociarmos, de nós vendermos, de nós fazermos vários tipos, fazer um marketing, como todas as áreas da administração, como que elas mudaram, se modificaram. E as oportunidades vão surgindo. As pessoas podem dizer assim, mas que oportunidades estão surgindo? Sim, muitas oportunidades, e vão surgir muitas outras. Basta nós estarmos preparado. Por isso que o profissional de administração, ele tem que estar sempre antenado, ele está sempre que estar buscando nós vamos falar à frente, essa atualização no mercado, estar consciente dessa transformação que ele tem que fazer dentro da sua profissão e principalmente com você. A faculdade de vocês, ela, a Santos Dumont, a São José, ela proporciona todo este ensinamento para vocês, com professores que pesquisam, que buscam, e vocês têm que dar o melhor de vocês para ter o seu diferencial competitivo. Porque antigamente, quando montava-se um novo negócio, era só para aquela cidade, só para aquela região. Hoje não. Qualquer negócio que for montado na cidade de Santos Dumont é para o mundo. É para o mundo. Porque hoje você não tem só a sua região para você negociar, para você vender. Assim como você, como profissional de administração, você está preparado para prestar um concurso? Sim. Está preparado para trabalhar numa grande empresa, uma pequena, uma média? Sim, está preparado para tudo isso. Mas tem que estar preparado para o empreendedorismo, que nós vamos falar mais um pouco, mas o empreendedorismo, quem é este empreendedor? Quem é este profissional que nós vamos estar preparado para o mercado? Que muitas vezes é montar o nosso próprio negócio. Ou então você, como administrador, se representar algumas empresas. Antes agora do que aconteceu desse boom do home office e da comunicação tecnológica, nós tínhamos que montar algum negócio, as pessoas pensavam em primeiro um escritório físico na região. Hoje, nós podemos mudou a conotação, então nós podemos representar outros tipos de empresas, qualquer tipo de empresa. Você pode ter uma plataforma sua e você pode ser um empreendedor. Você pode ter o seu negócio e, paralelamente, você ter um novo negócio, que você tem um negócio que você vai administrar uma empresa sua, que você... Aí fala, professor, mas isso eu tenho que ter dinheiro para implantar. Eu conheço administradores que montaram o seu negócio, a sua plataforma, começaram a vender, começaram a ter seus negócios paralelos, ganham dinheiro hoje e sem ter investido nem um centavo, simplesmente colocaram os seus trabalhos em determinada plataforma e começaram a vender. E hoje ele tem uma carteira de profissionais para isso. Então, são as novas oportunidades que nós temos para informar, que vocês têm para descobrir e observar aí da grande ferramenta que nós temos hoje, que é as redes sociais e que é a internet. A internet, você tem notícias de tudo que está acontecendo no mundo, não é isso? Então, você tem essa oportunidade de ser este novo profissional que o mercado está buscando. O desafio é aperfeiçoar os segmentos, né, promissores da administração. Que segmentos são esses, né? Os segmentos da administração, que são vários segmentos. Eu vou aqui apresentar para você. Olha aqui, são 41
segmentos da administração. Claro que eu não vou ler todos, que vai tomar nosso tempo todo, vou deixar o professor Sérgio, passa para vocês depois, mas eu vou dar um destaque para uns aqui. A administração hospitalar, hoje é uma sequência, as pessoas se especializando, viram como é que os hospitais estão mal geridos quando se vê uma epidemia, quando não estavam preparados, e como tem que ter falta de gestão nesses hospitais. E por quê? Eles não estão colocando os profissionais de administração para fazer a parte deles. São, às vezes, profissionais que se metem em ser administradores. E, muitas vezes, há o fracasso total. Eles têm que respeitar cada macaco do seu galho. Nós não podemos medicar nada, mas eles também têm que respeitar o profissional. Por isso que o profissional administrador, hoje, ele tem e deve ser o profissional que conquistar esse espaço. Mas, para conquistar, você tem que preparar, ter essa experiência. O perito judicial em Minas Gerais já é reconhecido, esse perito que as pessoas vai fazer. Antes era um perito, era só contador. Hoje não. Aqui em Minas Gerais, que é o primeiro estado, o perito tem que ter um contador e um administrador, porque muitas vezes as empresas elas estão com problemas na área administrativa, não é só contábil, né? Administrador de condomínios, olha, é novo condomínio, toda empresa de condomínio ele tem que ter o responsável técnico nos prédios, em vários outros lugares que tem os condomínios, que tem aquelas empresas, o responsável técnico, o ambiental, que todos sabem, o meio ambiente, que está aí, o empreendedor, o administrador empreendedor, eu citei aqui. Quem é esse administrador? É esse administrador criativo, esse administrador que está vislumbrando novos negócios, novas formas de ganhar recursos e de ter soluções para as empresas. O administrador de comércio exterior, hoje o mundo ficou pequeno, tudo que nós produzimos aqui, ele está apto a sair para fora do Brasil, e tudo que está fora do Brasil também é esse intercâmbio, essa troca, não é? Então, quem está, como é o profissional da área de administração com especialidade. E o administrador de riscos, que as empresas estão passando por riscos, olha aí quantos riscos tiveram agora, todas as empresas praticamente passaram por um processo de risco. Como vai solucionar? Então, eu só citei alguns para nós situarmos, mas os demais, os professores de vocês falam em todos eles, e eu tenho certeza que é familiar. Então, a pessoa fala, a empregabilidade, nós temos 41 atividades que nós estamos habilitados com a nossa formação dentro do curso que nós estamos fazendo. E a gestão, que é o principal, a gestão, o administrador ele tem que estar qualquer atividade que ele for fazer lá, para ele ter a sua empregabilidade maior, ele conquistar mais o mercado, ele tem que fazer uma boa gestão, que é o que se espera. As empresas todas confiam no administrador, e aí você tem que ter o chamado PLOC, que é o planejamento. Tudo tem que ser planejado, a liderança tem que liderar tudo dentro da empresa, respeitando cada área, cada local e fazendo o mix de todas elas. A organização, o administrador respira a organização, nós temos que ser todos organizados, nós temos que buscar qual é a atividade fina dessa empresa, como que ela pode chegar lá, o que ela tem que chegar, qual o investimento que ela tem que fazer, tudo isso, qual o mercado que ela vai atingir e o controle de tudo isso. Qual que é o controle? Onde que nós vamos fazer um marketing, mas o marketing tem que ter a produção e assim por diante. Essa produção está apta para entregar e nós temos que estar tudo em controle. E isso que é o importante, o papel fundamental do administrador, é olhar esse todo dentro da organização. Atualmente, o destaque não é apenas nas profissões, e sim nas habilidades necessárias para se posicionar no mercado. Então, estão surgindo novas formas de habilidades. Então, nós temos que descobrir quais são essas habilidades. A habilidade com a tecnologia, né? Uma habilidade que hoje nós não podemos ser um profissional de administração sem termos o conhecimento tecnológico dentro da informática. Nós temos que ter a visão sistêmica. Há um tempo atrás, se falava em sistema, você tinha que procurar um profissional de TI. Hoje não. O administrador, para ele ter a sua empregabilidade, ele tem que entender de quê?
entender de informática, porque ele tem que saber qual que é o software que ele vai utilizar, qual que é o aplicativo que ele vai utilizar, que ele vai construir. Olha quantas pessoas ficaram milionárias criando o aplicativo do Zoom, que todos conhecem aí, foi um chinês, ele começou porque ele foi estudar numa faculdade na China, e de repente a namorada dele foi estudar em outra, ele criou o Zoom para quê? Para ele comunicar com ela, e ele tentou 8 vezes visto para ir para os Estados Unidos, e os Estados Unidos não deu para ele divulgar esse produto dele lá. Aí, de repente, quando ele começou, veio em fevereiro, começou a ter o problema do coronavírus, de repente começaram a utilizar a plataforma invenção dele, hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ele ganhou, já imaginou? O mundo inteiro está usando o aplicativo que ele inventou, e foi o que? Através de uma ideia. Então, isso é o que nós temos que entender, onde surge a necessidade, como é que nós podemos criar uma ideia, como é que nós podemos surgir essa nova gestão, como é que nós podemos melhorar esse processo gerencial, administrativo, tudo respeitando, claro, todas as normas que tem que ter dentro da organização, das leis e tudo, mas você tem que fazer gerir, produzir mais, comercializar mais, melhorar mais, é tudo isso que tem. Então, isso são as habilidades que você tem que se posicionar dentro do mercado, tá ok? Vamos lá. Para se manter ativo no mercado de trabalho e conhecer a importância da formação profissional, as organizações passam por transformações. Essas transformações são relativas à política empresarial, né? Tem que ter uma política empresarial onde que é uma grande importância e uma grande função do administrador é entender dessa política empresarial como um todo, como é que ela pode melhorar, como que ela pode tornar toda aplicável dentro do processo de gestão que nós somos responsáveis. E a nova forma de trabalho, olha aí para você ver, o home office, que nós falamos anterior, e que todos nós estamos praticando, o remoto, que é o professor, o teletrabalho, tudo isso era uma novidade. Eu me lembro que nos anos 80, eu fui para Divinópolis, quando a minha faculdade foi implantar um sistema, eu fui para Divinópolis para ver se funcionava. Eu saí de Belo Horizonte, fui para Divinópolis para verificar se a aula lá apresentava. Quando a aula apareceu na televisão, nós ficamos olhando um para o outro. Que fantástico, isso nos anos 80, tá? E nós começamos para essa experiência, porque ela surgiu no Japão. E quando teve esse primeiro processo do home office no Japão, tirou, assim, até na área acadêmica, tiraram o professor de sala de aula, veio o quê? Veio aquele trauma para os professores, para os alunos. Os alunos começaram a não ter o ritmo, eles queriam ter o professor de volta, porque eles estavam acostumando com aquela metodologia. E com o tempo, isso foi passando, e hoje nós podemos ver o híbrido, a aula presencial e a aula virtual, o como também funciona. E nossa geração, há muitas vezes eu vejo pessoas reclamando, vamos reclamar, porque nós estamos na entre-safra. Olha quanta importância esse século, nós estamos na entre-safra dessa mudança. E os nossos professores, aí a pessoa pode pensar assim, mas não vai ter mais professor. Claro que vai ter professor, sempre vai ter a profissão de professor, sempre nós vamos ser professores, nós vamos ter, porque nós é que vamos preparar e vamos ter essa condição toda de associar a inteligência artificial e fazer o processo de formação dos alunos, e nós vamos ser um constante educador que vamos ter, porque isso tudo tem que nascer. A tecnologia está aí para nós aderirmos e fazer parte da nossa vida, não é isso? Então, vocês estão vendo que funcionou. Muita empresa não sabia que poderia funcionar home office, e novas profissões vão surgindo através do quê? Do freelance, o que é o SORO aí, que é o Small Office and Home Office, ou o freelance, que é o chamado freelance que nós sabemos aqui, é o trabalhador freelance, aquele trabalhador que vamos ser os administradores também, que você vai montar o seu negócio, ou que você vai poder trabalhar em mais de uma empresa.
você vai poder ter a oportunidade de chegar e ter no seu home office, na sua empresa, na sua casa, você vai poder trabalhar para mais de uma empresa. Isso é fantástico, porque você vai ter o vínculo, você vai ter a criatividade, você vai ter isso já está acontecendo. Existe uma faculdade que chama Startse. Ela é toda trabalhada, através do teletrabalho, né, remota, que diga, trabalho remota, ela tem não tem nada presencial, então as pessoas estudam com professores no Vale do Silício. Então isso acontece, já está acontecendo, e assim como nós vamos trabalhar, administradores, nós vamos trabalhar como? Nós vamos trabalhar com várias empresas, representando várias empresas, o que vai depender é da nossa criatividade, do nosso jogo de cintura, para nós termos vários representantes lá. Então, Santos Dumont vai ter os administradores que, se propuserem a fazer esse tipo de trabalho, vão montar seu escritório e não vai precisar ter uma sala com vários modelos. Ele vai ter o quê? Ele vai ter sua carteira de clientes e ele vai mostrar tudo isso de forma virtual e ele vai fazer sua venda, seu comércio, sua gestão, toda de forma virtual. Isso vai ser possível, que são as tendências que vão ter. E isso impacta em quê? Impacta nas grandes empresas que antes tinham, né, que tinham os grandes eventos para lançar produtos, para fazer isso. Você vai ver uma Fashion Week, por exemplo, naturalmente, se ela for agora, em breve, ela não vai poder ser presencial mais. Eu estou vendo agora grandes eventos que tinham da área de gestão nossa, da área de conselhos, da área de administração, eles vão ser 100% virtuais. Por quê? Porque o deslocamento nesse período agora e futuramente não vai ser fácil resgatar tudo isso, não. Então, esta é a mudança e que nós temos que incutir em nossa cabeça que nós vamos ter que trabalhar dessa forma. Então, essa é uma oportunidade para nós, administradores. Então, vamos lá. Surgem novas necessidades do capital humano, né? Com um conjunto de competências técnicas e comportamentais. Então, que competências técnicas são essas? Competências comportamentais. Né? Vamos lá ver. Como aumentar a sua empregabilidade. Isso depende de cada um. Os professores, eles fazem com todo o profissionalismo aí na faculdade de vocês, eles passam, eles buscam, eles trazem novidades, eles fazem uma interdisciplinaridade com profissionais de várias outras áreas. Olha hoje, quando vocês tiveram informação, toda da área contábil, tiveram informação precisa da medicina, um médico, olha, em outras épocas, quando que a gente via a gente ter eu, por exemplo, não me lembro, então, aliás, lembro só de câncer de mama, que a gente convidou um professor da área de medicina, mas muito pouco, e hoje está sendo comum, e olha esse mix que está sendo, tudo isso é um aprendizado que a faculdade de vocês está proporcionando este diferencial competitivo para vocês tornarem competitivo no mercado. A empregabilidade depende de você, o investimento no crescimento pessoal e profissional, né? E aprimorando a cada dia. Muitas vezes as pessoas estão no dia a dia e não preocupam em fazer um curso paralelo, né? Os cursos que a gente tem que formar, ou então após, quando a faculdade de vocês, você terminou o seu curso, você pode fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, tudo isso porque você vai conseguir capacitar e adequar-se às mudanças. Você tem que fazer vários estarem se atualizando. O profissional que fica estagnado, ele não tem mercado para ele, porque os que são mais espertos, aqueles que estão buscando esse conhecimento, buscando paralelo, fazendo curso na internet, se aperfeiçoando, agregando valor, que é o que nós, todos os professores, cobram de vocês, alunos, cobram dos nossos alunos, como que nós podemos ser mais, termos contribuir com o que nós estamos repassando para você, com esse conhecimento, né? Sua empregabilidade será elevada e, consequentemente, as oportunidades serão maiores. Se você fizer tudo isso que é recomendado dentro da faculdade de vocês aí em Santos Dumont, é que recomendam para vocês se aperfeiçoar cada vez mais. Então, é lendo engano, quando a gente terminar o curso, que nós tornarmos, o que nós tivermos como um profissional, achamos que eu estou assim, cada dia estou aprendendo, e olha que eu já aposentei, já formei,
já tive a contribuição, mas eu continuo no mercado. Para eu conseguir, para ter um desejo, ser desejado no mercado e ter a minha empregabilidade no mercado, em termos de outras funções, eu tenho que estar me capacitando dia a dia. É o que vocês têm que estarem hoje. Além do curso que vocês estão fazendo, cumprindo a estrutura curricular do MEC, a exigência da faculdade, a tudo aquilo, aquele plus, aquele diferencial que eles proporcionam nas atividades complementares, que eu sei que vocês têm que fazer aí muitas. Essa aqui deve ser alguma delas também, né, que nós estamos fazendo. Vamos lá? As atitudes empreendedoras. Vou falar de algumas atitudes empreendedoras e positivas. A flexibilidade e resiliência. O profissional de administração tem que ser flexível. Como é que você é flexível? É você lendo, é você entendendo de diversos processos, é resistir à pressão e situações diversas. Nós deparamos o tempo todo com situações diferentes. Agora, só vai ter solução aquele que tem uma boa leitura, aquele que tem a humildade de assistir, aqueles que ficaram até o final da nossa fala, ele vai ter um diferencial competitivo, porque ele está escutando pessoas que já estão no mercado, que já aposentaram, falando para eles como é que deve ser. Isso é importante. E a leitura é fundamental. O administrador que não está lendo, ele está perdendo o mercado, ele tem que ler muito, vários livros da nossa área e vários livros de outras áreas também, né? A formação adequada, a educação continuada, eu falei para vocês, sendo tecnólogo, sendo superior, as atividades, fazer um curso complementar, você está sempre buscando esse complemento, né? O marketing, gente, fazendo esse marketing hoje, o marketing pessoal, que é o network, o administrador ele vai valer disso que ele se projeta. Então, aquela pessoa que é mais extrovertida, aquela pessoa que se educa para ser, aquela pessoa que não fica satisfeito, que ele faz acontecer, que ele corre atrás de qualquer situação e que ele tem humildade de perguntar, que ele tem humildade de errar para aprender, que ele é audacioso, ele vai conhecer o marketplace, o marketing digital, tantos marketing que foi dito aí, até anteriormente a mim foi dito vários tipos de marketing, saber transformar a informação e o conhecimento, a informação que você vai adquirir, você vai conhecer, você vai ter a oportunidade, né, de transformar essa informação em conhecimento. E o conhecimento é tudo, ninguém te tira. Vocês que estão aí são um diferencial, que vocês estão fazendo um curso de administração, vocês vão ser administradores. Então, vocês têm um diferencial competitivo no mercado, porque vocês estão estudando, poderiam estar todos em sua casa, poderiam estar dormindo, ir no boteco, qualquer coisa hoje, não sei se pode ir no boteco hoje, mas poderia o quê? Vocês estão estudando, estão em sua casa, estão investindo, porque tem que ser assim, porque esse é o profissional diferente, esta é a empregabilidade que você vai ter. A visão holística, né? A visão holística é a visão do todo, é você ter a visão do universo. Então, você não ter limites da sua forma de pensar. E hoje, eu sempre falo para vocês que são dessa geração, vocês têm um privilégio muito grande. Quando eu estudava, eu não tinha o privilégio de ir na internet, fazer pesquisa e dar uma volta ao mundo e conhecer tudo. Aí você tem um pensamento sistêmico, que é a visão sistêmica, porque administrador tem que ter uma visão sistêmica. Nós não podemos pensar só em uma coisa, pensar em outra, não. Nós temos, de forma cartesiana, nós temos que pensar como um todo. Nós temos que pensar na contabilidade que está sendo da empresa, se ela está dando o resultado esperado, na parte financeira, no compliance da finança, se ela está, na parte de produção, na parte do marketing, na parte dos talentos, recursos humanos da empresa, na parte de negociação de vendas. Você tem que entender de tudo isso, porque nós somos preparados para ter essa visão holística, a visão do todo. Você não pode nunca ser cartesiano. E só tem visão holística quem corre atrás desse conhecimento, quem exercita, quem busca isso. Eu já tive administrador que falava comigo, eu adoro ser administrador, mas eu não gosto de finanças. Então está errado, apaixone por finanças, porque um administrador que não entende de finanças, ele tem que entender da parte financeira, sim. Ele tem que entender de gráfico, ele tem que entender de resultados, porque ninguém faz administração sem resultados, sem indicadores que tem que ter. Hoje tudo funciona com indicadores. E quem analisa esses indicadores? Quem sabe fazer tudo isso?
os administradores a experiência de mercado. Olha quantas vezes você pode ter, como você pode participar. Você pode participar, você está dentro da faculdade de você pode participar em N projetos que eles dão, a parte técnica, a parte de produzir, a parte prática que digo, você aprende toda a técnica dentro da sala de aula, toda a teórica, e você pratica dentro do seu estágio, ao longo dos cursos que você tem essa oportunidade, e buscar dentro do universo da internet também algo que você pode, empresas que você pode participar, que você pode concorrer, que você pode trabalhar, que você pode envolver para você exercitar o seu processo administrativo e gerencial. Não é isso? A inteligência emocional é você ter esse controle. Nós lidamos com técnicas, com índices, mas lidamos com pessoas. O emocional é fundamental para nós termos a tomada de decisão. O administrador toma decisão o tempo todo, então fique atento na decisão que você tem que tomar. Ela tem que se ouvir. Nós temos 2 ouvidos para escutar bastante, uma boca só para falar. Então nós temos o quê? Nós temos que escutar bastante para processar e falarmos de forma correta. Porque se você falar uma bobagem, ela fica marcada na sua vida inteira. E se você falar coisas boas, você tem que falar muitas coisas boas para você ser reconhecido no mercado. Você tem que fazer muitas coisas positivas. A comunicação. Olha, a comunicação, a professora também falou, estava assistindo. É fundamental para nós a comunicação. Um professor, um administrador, ele tem que comunicar bem, ele tem que falar bem, ele tem que estar com as suas equipes produzindo de forma fantástica. E a liderança, nós somos líderes, nós temos que estudar essa liderança, nós temos que estudar ser um líder participativo, um líder audacioso, um líder corajoso, um líder que se respeita as pessoas, porque todas as profissões têm que ser respeitadas, todas as pessoas têm que ser respeitadas. E hoje, mais do que nunca, nós podemos observar uma das coisas que o Covid nos ensinou também é o respeito pelo outro, né? É a humildade que nós temos que ter diante de tudo que nós estamos passando. E a ética. A ética é fundamental, é um dever de todos os profissionais. E aquele profissional que tem esse dever, ele tem a conquista, ele é desejado pelo mercado, porque ele tem conhecimento, ele buscou falar um novo idioma, fazer o inglês. Hoje, quem fala inglês, gente, vocês têm a maior chance, você pode aprender inglês sozinho no seu fone, no seu celular, você pode aprender no seu computador em casa, pode, é um curso também, tem muitos cursos bons, que aquele que é mais dependente de uma troca de informação, vai para o curso, mas aprenda, sua cabeça está muito livre para você aprender o conhecimento, saiba falar inglês, porque o mundo está globalizado. Olha aí, está em todos os aspectos. E se você falar, você vai ter mais conquista de mercado, você vai ter muito mais. E a última colocação é o interesse em aprender e desenvolver suas habilidades tecnológicas, eu já falei, digitais, startups, aplicativos, equipamentos, mobilidade e as redes sociais, saber usar com prudência e com ética. E, principalmente, meus amigos, serem felizes. A gente só é feliz com aquilo que a gente faz. E quando você escolhe uma profissão, ame essa profissão e seja igual a professora Sueli, igual esse exemplo que eu estou passando para vocês, amo a minha profissão de professor e de administrador. Então, nós temos que amar e apaixone por ela, que vocês vão fazer o sucesso. Eu acho que esse era a minha fala que eu tinha para passar. Espero ter, falei em 40 minutos, né, que está aqui no meu cronômetro, que é o tempo que eu tenho, 50 minutos, então eu acho que eu andei um pouco rápido, tá ok? Então eu acho que eu dei o meu recado, eu pensei isso que eu tinha para falar para vocês, que é claro que tem muito mais coisa, mas em outra oportunidade. E agora é isso que eu falei, que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Geroux. Essa paixão, ela está estampada no seu rosto, né? Esse Professor prazer Leonardo? de ser feliz, não é? E nós temos inúmeras perguntas aqui. Sérgio, que diz. Pois não? Pois não? Pois, fiquei no meu tempo, né? Dentro do tempo, tranquilo. Estamos dentro do tempo. Nós temos aqui muitas participações.
O senhor me permita, eu vou abrir aqui com uma pergunta de um aluno, Micael Viana, perguntando o seguinte: dentro da sua experiência, da sua visão de mundo, quando a pandemia passar, qual vai ser a maior dificuldade do administrador para recuperar a economia da sua empresa? Micael, excelente pergunta. Micael, eu vou dizer uma coisa para você. Como tudo isso é uma coisa muito nova, se eu tivesse essa resposta na íntegra, sabe? Eu estaria, sim, de uma forma ou de outra, delirando um pouco. Mas como é uma coisa, nós temos que, como administrador, eu disse para você que nós temos que estar preparado e nós temos que buscar essa resposta, é o nosso papel como administrador. Então, pós-pandemia, todos os processos que nós participamos, todas as lives que nós participamos com o administrador, todos estão ávidos de saber como que nós vamos atuar. Eu acho que existe um empecilho aí de muitas coisas. Nós temos que, para nós sobrevivermos, primeiro, nós temos que retomar as nossas atividades. Para retomar nossas atividades, nós temos que respeitar a lei, respeitar dentro dos escritórios, de como retomar isso. Temos que aderir às novas metodologias. Então, aquela empresa que não tinha um delivery, por exemplo, que não tinha um processo de logística, ela vai ter que ter. Então, ela vai ter que reinventar. Ela vai ter que ter toda a sua reinvenção para se adequar ao mercado. Então, ela não vai ser a mesma empresa de antes. Ela vai ter que fazer as suas adequações. E suas adequações ela vai ter que modificar. Então, cada segmento tem que fazer a sua modificação. Então, agora, estrategicamente, na parte financeira, que é a maior preocupação, nós temos que fazer um planejamento dos nossos custos, como que nós estamos nos nossos custos, o que nós temos para pagar, o que nós estamos devendo, o nosso estoque, nós temos que verificar isso, o que nós temos que vender, como que nós temos que vender, de que forma que nós temos que vender, ou então prestar serviço para nós posicionarmos no mercado e termos ganho. Porque nós temos que recuperar, nós temos que ter oxigênio. Então, cada um no seu segmento, buscar esse planejamento estratégico e essa orientação que eu tenho certeza que todos estão buscando juntos dentro do seu negócio e fazer de forma correta essa orientação. Se tiver de fazer algum empréstimo financeiro, repense bastante, verifica o que você tem que precisar mesmo e aplicar e arregaçar as mangas. Ninguém vai poder ficar parado. Se você vendia antes 90%, 80%, você vai ter que vender 100%. Se você vendia 50%, você vai ter que vender 100%. Você vai ter que buscar suas metas, vão ter que aumentar, porque nós vamos ter que, de uma forma ou de outra, tirar leite de pedra. Essa é a verdade. Espero ter respondido. Respondeu sim, professor. E muitíssimo bem. Aí é dentro dessa questão da pós-pandemia, porque ela é hoje, né, uma das grandes preocupações de todos nós. Sobretudo nós que estamos aqui no interior das Minas Gerais, olhando para além das fronteiras, né? O senhor falou e explanou de forma belíssima as inúmeras competências que os profissionais deverão desenvolver. Mas, se o senhor tivesse que destacar uma que salta aos olhos, qual destas competências, das inúmeras que o senhor destacou, seria ou serão mais valorizadas pelas empresas no pós-pandemia? Olha, eu acho que pós-pandemia, eu acho que a proatividade. A proatividade, o que engloba? Que eu até nem falei, acho que eu citei a proatividade aí, mas eu acho a proatividade e o espírito empreendedor. O que é o espírito empreendedor? O espírito empreendedor, é bom ficar claro que ele divide em duas coisas. Primeiro, aquele empreendedor. Por exemplo, o professor Melquiades, ele é empreendedor da Faculdade Santos Dumont. Ele é um diferencial, ele não é um profissional qualquer, né? O professor Sérgio
campus, ele é um empreendedor dentro da faculdade. Por quê? Porque eles fazem com muito mais dedicação. Isso é um diferencial, é um tipo de empreendedor, aquele empreendedor que está dentro da organização. E o outro empreendedor é aquele que monta seu próprio negócio. Então, hoje, uma das grandes preocupações com as pessoas, que muitas vezes é no interior, é na capital, qualquer lugar, eles preocupam exatamente estar colocando no mercado, que está correto. A gente preocupa, nós somos preparados, toda a nossa geração, até agora, está sendo preparado também para ter seu negócio de empreendedorismo, a sua startup, suas coisas todas, mas também para ir para uma empresa. Agora, as empresas estão diminuindo. Não está tendo realmente, com as pessoas, há uma grande diferencial. Então, está surgindo um novo momento, que é o empreendedorismo, é onde que nós temos que criar as nossas atividades. Então, essa proatividade vai permitir que você que está no Santos Dumont, que você que está na capital, qualquer lugar, você tem que buscar uma nova forma de atuar no mercado. De atuar, você pode arrumar um trabalho, estar trabalhando numa empresa, numa indústria, no comércio, ou da prestação de serviços, em qualquer empresa, qualquer tamanho, mas você também pode empreender, você passar a ter seu próprio negócio. Falei, mas como é que eu vou ter um negócio virtual? Você pode ter qualquer tipo de negócio. Outro dia eu estava vendo um depoimento de uma aluna minha, que eu trabalho aqui hoje, num projeto da Vale, do Banco do Brasil. Vale investiu 1,5 milhão ano passado, 2019, e agora foi portado 2 milhões de reais. Empreendedores acima de 60 anos. Nós formamos 950 empreendedores, e eles começaram, que aquele empreendedor que começou, o que eu faço? Eu sei fazer, a empreendedora chegou, eu sei fazer doce, fazer bombom. Ela começou, ela não vende bombom só para Belo Horizonte, hoje ela está exportando bombom. Por que ela está exportando para outros estados, para outros, e todos têm outros lugares? Porque ela foi além das barreiras, não ficou condicionada na sua região, não. Então, hoje nós temos que pensar dessa forma, nós temos que estar preparados para tudo. Porque quando eles falam, às vezes, que a tecnologia, fala assim, a tecnologia veio para tirar o emprego, tirar as coisas. E em absoluto, tecnologia não tira emprego de ninguém, não. Porque sempre vai ter trabalho, vai ter serviço. Quem pensar assim está com a mentalidade retrógrada. A tecnologia tem tomado lugar de pessoas que resistem a ela. A tecnologia, ela nos ajuda. Olha a tecnologia que ajuda as pessoas, aquela pessoa que fabrica isso, que fabrica aquilo. Então, eu ficaria a noite toda citando exemplo para vocês de pessoas, eu estou falando de pequeno empreendedor, de pequeno que montou seu negócio, assim como aquela pessoa que trabalha numa empresa, que chega como administrador e fala, peraí, nossa empresa está pequena, ela não pode, eu estou trabalhando aqui numa farmácia, sou gerente de uma farmácia, eu sou administrador aqui, eu não posso vender remédio só na hora que a pessoa vem aqui, não. Eu vou vender remédio para a região toda, eu vou competir com a farmácia, com o vizinho, porque eu vou fazer um delivery, vou mostrar, vou fazer um diferencial, vou ter uma forma de negociação, eu vou ter uma gestão diferenciada. Então, é essa proatividade que você vai ter. Agora, vai ter como? Se você aperfeiçoar o seu estudo, se você buscar ouvir seu professor e fazer, como é que eu vou fazer isso, como é que eu posso fazer isso, porque nós estamos na intersafra, tá? Mudança de novas modalidades de trabalhos. E isso é verdade. E olha a epidemia, como é que surgiu, quantas pessoas perderam emprego e quantas pessoas já estão se colocando no mercado. Eu conheço o administrador que falou, Geru, eu perdi emprego, achei que eu ia passar fome. E agora estou ganhando mais dinheiro. Porque estou fazendo diferente. Me achei a oportunidade. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu diria proatividade e empreendedorismo. Está respondido, professor? Respondido, professor. Espetacular. O professor Leonardo me observou aqui e pediu para ressaltar um detalhe. Nós temos uma característica aqui na nossa faculdade. Todo semestre, os alunos desenvolvem um trabalho semestral, porque nos períodos iniciais, sempre parece que é uma tarefa a mais. Eles não conseguem visualizar, não é? Nós é que enxergamos onde é que eles precisam chegar. É preparando-os para o mercado de trabalho. Às vezes, uma das grandes resistências deles é exatamente na apresentação. E o senhor, quando fala de proatividade, é colocar-se na vitrine, não é? É estar de frente para o gol e chutar corretamente, não chutar para fora. Aqui, o nosso TCC, o nosso trabalho de conclusão de curso,
é o desenvolvimento de um trabalho de uma empresa. Ele cria um processo, não é? E ele passa por todas as fases, ele coloca ali o aspecto gerencial, de marketing, de contabilidade, a viabilidade do negócio ou não. Ele desenvolve isso ao longo de 3 semestres, com orientação, obviamente, mas com esse objetivo de despertar nele essa proatividade. Nós temos aqui agora, trabalhando no TCC deste período, um grupo que está desenvolvendo, e antes tiveram essa sacada, antes da pandemia, de criar uma plataforma, porque eles querem olhar para além das fronteiras de Santos Dumont, para olhar para além das fronteiras das Minas Gerais. Então, o senhor foi assim, no ponto. Isso que a gente sempre fala com eles, e vindo, é o que eu falei com a professora Sueli, e permita-me repetir novamente. Quando vem alguém de fora e fala isso, é para nós, assim, uma satisfação muito grande, muito grande. Eu tenho aqui ainda, se o senhor me permite, uma pergunta... Deixa eu só fazer um minuto aqui, só para fazer um comentário da fala do senhor. Eu tenho que parabenizá-los. Eu tenho que parabenizá-los se vocês estão corretíssimos, e alunos que estão me ouvindo, a vocês na faculdade, vocês estão oferecendo a faca e o queijo. Aproveitem, porque aí vocês podem errar. Aí vocês podem errar, porque aí a gente acerta e erra. É errando que aprende. E eu vou dizer para vocês, eu, quando aluno, eu tinha o maior medo de falar. Eu dava dor de barriga, me dava tudo quanto for. Quando eu procurei um psicólogo para eu poder falar, apresentar na minha sala, que era muito pior, eu estudei nos anos 70. Quando eu entrei na faculdade, 80, 70, cheguei do Iraque, nos anos 80, né, e fui fazer faculdade, eu tinha medo, e hoje, até hoje eu fico nervoso um pouco, porque a gente fala com alma, né, a gente fala, quem fala com alma manifesta, então vocês aproveitem, fala, expande, exercitem na faculdade de vocês, fazem os trabalhos práticos, sim. Eu sei que eu sou professor, coordenei minha vida inteira curso, e esse processo é louvável. Aproveite esse momento na faculdade. Eu tenho alunos que começou na faculdade e neste momento com assuntos inéditos que eles criam, porque eles estão orientados, são audaciosos e criam processo. Ele criou uma ferradura para cavalo, em vez de ferradura que eu digo, ele criou uma borrachadura para cavalo. E a borrachadura não machucava o cavalo, aquela coisa, é uma história toda. E através dessa ideia dentro de sala de aula, que futuramente vocês vão ver, não vai ter mais aquele ferro. E foi testado pela Polícia Militar. E é uma hora dessa que vocês vão tendo ideias fantásticas. Eu tenho vários alunos que hoje suas empresas foram criadas na sala de aula. Este é o momento, a faculdade permite isso, e o professor está corretíssimo. Tem que começar no primeiro dia de aula, já tem que entrar na prática mesmo e começar a observar os negócios, observar os outros trabalhar, participar da apresentação dos que estão saindo, para falar, eu quero ser igual eu quero ser melhor, porque é nesses momentos que a gente muda da água para o vinho. Parabéns, professores. Muito obrigado, professor. O senhor me permite ainda uma pergunta a mais, por favor. Nós queríamos conhecer do senhor, e até uma pergunta do professor Álvaro, que é um professor aqui do curso de administração. Claro, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu já dei meu recado, agora Muito obrigado. Ele pergunta o seguinte, professor Geru: como o CRA Brasil estão encarando para os administradores o trabalho home office em relação ao seu vínculo empresarial e o que é que pode ocorrer com seus salários? Olha, o CRA, eu vou falar, o CRA, nós temos o CRA, o CFA. Ele perguntou em nível Brasil, o CFA. O CFA estão home office, e o CFA é comandado pelo presidente Mauro, né? Ele está home office também, fazendo todo o papel dele. Mas eu me permitiria responder a pergunta do CRA Minas Gerais, que é o que eu sou responsável, e como nós estamos falando, é um case, porque quando eu cheguei, fui eleito em 2019, né, eu cheguei para ocupar a presidência, que eu dedico 8 horas por dia, hoje eu continuo dedicando o home office,
né? E porque nós implantamos toda a tecnologia, lá estava atrasado. Eu apliquei o SEI, apliquei toda a metodologia de papel zero, como foi dito aí pela colega anterior, e nós continuamos produzindo todo o que o CFA faz para vocês. Nós vamos fazer uma campanha agora mostrando qual que é o objetivo do CRA. E muitas pessoas perguntam o que o CRA faz por mim, que é muito, às vezes tem pessoas que criticam os conselhos, mas esquecem o que o CRA faz. O CRA faz N coisas que eu ficaria muito tempo para falar, mas uma oportunidade eu tenho que falar, é uma oportunidade ímpar. Nós cuidamos de diplomas falsos, por exemplo. Se o senhor observar o tanto de diploma falso, nós olhamos, fiscalizamos as empresas. Você fala assim, mas tem uma empresa aqui em Santos Dumont que não foi fiscalizada. Ela tem que ser denunciada, porque nós fiscalizamos sim. Agora somos o quê? 11 fiscais para todas as empresas em Minas Gerais, são muitas empresas. Então nós continuamos. E o CRA de Minas, o CRA é muito sólido. Lembrando que as pessoas que trabalham no CRA, então, eles são pessoas que são concursados, e eles têm o salário, e o salário deles, pelo Conselho de Minas, ser o conselho dos 27 estados, o mais sólido atualmente, nós temos em caixa suficiente para manter a honra com o pagamento desses profissionais concursados, nós somos uma autarquia. E eles todos trabalhando, eu cobro todos os dias a produtividade deles, porque eles têm que dar resposta, têm que fiscalizar online, têm que fazer todo o papel que é do conselho fazer. Então, as pessoas, às vezes, não vê tudo que o conselho faz, porque o conselho representa. Então, essas representatividades, esses exercícios que nós desenvolvemos, eles vão seguir nos bastidores, a maioria das vezes, porque se não existir o conselho, todo mundo vai querer ser administrador, já fazem isso. Nossa área é uma das áreas mais invadidas que existem. Então, eu falo por mim, pelo Conselho de Administração de Minas Gerais, nós estamos trabalhando, estamos produzindo o que deve ser feito para todos os conselhos, a responsabilidade técnica temos observado, a fiscalização das empresas temos observado, os registros caíram bastante, mas nós vamos passar dessa pandemia sem ferir nada financeiramente. Por quê? Ele é bem gerido e tem caixa suficiente, né? Então, eu acho que eu respondi a pergunta para ele até além, mas é essa que o CFA está home office também. Agora, ele não vai ficar muito bem, não. Ele está bem no trabalho dele, fazendo tudo bem. Agora, em termos financeiros, porque foi todo suspenso qualquer contribuição durante 3 meses. Né? E aí nós vamos ter que recuperar, porque eles vivem dos 20%, o CFA, que os conselhos arrecadam. E, para ser verdade, as arrecadações não estão boas. Então, aquele CRA que não era sólido, ele deve estar passando aperto. Porque se você não tiver essa economia que nós sabemos, que a empresa que teve economia, que era sólida, bem gerida, bem administrada, ela vai passar nessa pandemia com arranhões, mas vai sobreviver. E aquelas que não tinha, ela vai sofrer muito mais. Isso é verdade. Está respondido? Pergunta, professor, se está respondido. Sim, eu creio que sim. O senhor deu, até antes mesmo, o senhor já havia feito, né, considerações a respeito, mas é sempre bom reforçar isso. É sempre bom reforçar que é preciso estar à frente das situações. Aliás, esse período da pandemia tem nos ensinado isso, né? Não pode se contentar em ficar no mesmo lugar, tem que ir além, né? O professor Leonardo sempre nos convoca, enquanto professores, dizer é preciso sair da caixa, é preciso ir além dela, fazer com que os nossos alunos percebam essa necessidade. É uma necessidade do mercado, o mercado está cada vez mais exigente, não é? E desenvolvendo essas competências, com essa paixão que o senhor acabou de demonstrar na sua fala, isso certamente pode ter absoluta certeza, contribuiu em muito para todos nós. Eu quero, em nome da Faculdade, em nome da coordenação, dos organizadores do evento, agradecer a sua disponibilidade, a sua alegria em falar, não é? Essa luz extraordinária e em colocar luz nesse momento tão nublado, tão obscuro, não é? Para todos nós, mas mostrando que o otimismo ele vence barreiras com qualidades
que, se nós nos preocuparmos em investir em nós, e não tratar isso como uma despesa, não é? Mas tratar como um investimento, a educação, nós vamos chegar muito além, né? O mundo ficou, de fato, pequeno. Professor, muito obrigado por tudo, pela sua contribuição, disponibilidade. Obrigado ao CRA eu por queria ter dizer para o senhor... Ok, eu também, assim, primeiro eu quero agradecer os alunos que ficaram até agora. Eu fiquei um pouco ansioso de eu dar o meu recado, né? Então, eu queria agradecer a gentileza de vocês com qual nos trataram, a gentileza que continue assim, fazendo esse trabalho com essa boa vontade, com esse entusiasmo, que foi comunicado, é a primeira vez que eu estou tendo contato com a IES de vocês. Fiquei muito bem impressionado através do que ouvi, do que foi da forma da tratativa que nós tivemos. Espero conhecê-la, ainda tenho mais um tempo aqui, dizer que o Conselho Regional de Administração está às ordens, inclusive informações técnicas e as informações que os administradores precisam ter para se registrarem, para ter os seus documentos, ou para desmistificar aquela coisa que eu só estou pagando, é um investimento, porque quando as pessoas olham a profissão para isso, e como nós lutamos para isso. Vocês estão vendo que esse ano todo está querendo acabar com os conselhos, para não ter mais conselho, porque realmente existe conselho que não faz coisa direito. Isso tem mesmo, mas nem todos são iguais. E vocês podem ter certeza que o conselho nosso é um conselho de respeito, e vocês podem conferir isso quando quiserem. Tá? Os professores podem pedir que nós entramos para falar só disso dentro da sala de aula, mesmo que online, que nós vamos lançar todo esse processo de agora em diante. Parabéns por a iniciativa e continue assim, fazendo esse trabalho, com esse reforço, que eu fico feliz de estar na academia, que é onde que é minha praia, estão dando essa continuidade que a gente sempre almejou com as metodologias ativas, que é essa força toda. Muito bem, professor. Muito obrigado. Nós aceitamos, sim, essa proposta de estreitarmos os nossos laços, né, com o CRA cada vez mais, que sempre nos apoiou Eu sou ex-aluno dessa faculdade, eu me formei em administração aqui nessa faculdade, o professor Leonardo também, e sempre nós somos testemunhas vivas de quanto o CRA sempre apoiou as nossas iniciativas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Bem, pessoal, nós chegamos hoje ao final deste nosso primeiro dia de CADECOM. Amanhã, nós teremos mais 3 outras grandes palestras, como a de hoje. Nós tivemos uma abertura com chave de ouro, posso garantir a vocês. Foi um espetáculo. Eu me deliciei com um aprendizado fantástico. Amanhã nós teremos uma palestra às 19 horas com a professora e advogada Flávia Nascimento, é professora da nossa instituição. Ela vai falar sobre flexibilidade e interrupção dos contratos de trabalho. Eu acho que é um assunto que interessa a muitos de nós. Depois nós vamos ter uma palestra com o administrador Gilmar Paiva. Ele é presidente da Associação Comercial aqui de Santos Dumont, falando sobre a situação das atividades empresariais e comerciais em Santos Dumont. E, logo na sequência, a palestra com o professor e administrador Alexandre Perret. Ele vai falar sobre a transformação das empresas e das pessoas em tempos de pandemia. É uma figura extraordinária, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, ele é fantástico, todos. Amanhã nós esperamos todos a partir das 19 horas. E não se esqueça da nossa campanha em favor do Lar São Miguel. Nós estamos fazendo a campanha arrecadando valores monetários que vão ser depositados diretamente na conta do Lar São Miguel. É para atender aí o lar, já com 91 anos de existência na nossa cidade, atendendo aí a 37 idosos. E, nesse momento, vocês imaginam a situação. Eu tive conversando com o presidente lá da instituição, e ele falando para mim dos grandes desafios. Se na nossa casa, onde nós temos um número reduzido de pessoas,
já é difícil nesses dias. Imagina um lar com 37 idosos que necessitam de atenção e alimentação especiais, que necessitam de um calor diferente. Imagina a quantidade de problemas. E se nós pudermos ser úteis, é nosso dever. Eu os incentivo a participar, não importa a quantia, qualquer valor que chegar lá vai ser muito bem aplicado. Ok, então, minha gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã estaremos de novo aqui nessa plataforma para dar sequência na nossa SEADECOM. Boa noite a todos, muito obrigado por tudo.